Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar aqui conosco do Sistema Etapa Público. Como vocês já sabem, né, a maioria aí já sabem, eu sou a professora Maria Rita, sou consultora pedagógica do Sistema Etapa Público e, mais uma vez, é um prazer, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde, nesse final de tarde, aí, início de noite. E o que é que nós vamos falar hoje, né? Qual é o objetivo dessa webinar? Na verdade, foi um ciclo de webinars sobre o socioemocional e o acolhimento, um assunto que é extremamente importante nos dias atuais, nesse momento pandêmico, nesse momento de isolamento social. E hoje nós vamos falar, né, a Regina que vai explorar conosco sobre a importância de nós lidarmos com as nossas próprias emoções. Nós vamos falar de gestão de emoções. E ninguém melhor para falar sobre esse tema, né? Uma especialista aí sensacional, que ela é formada em pedagogia, especialista em educação infantil e está atuante aí nessa área há mais de 35 anos, né, na nossa área educacional. Então, Regina, seja bem-vinda à nossa webinar e estou aqui à disposição e nós vamos nos comunicando aqui. Obrigada, Maria Rita. Meu boa tarde a todos os professores, gestores. Tô toda encasacada, porque aqui tá frio, mas eu acho que fez frio por todo o Brasil, até em Cuiabá, que é assim, uma das cidades mais quentes, né, do nosso país, também houve queda de temperatura. Então, nesse dia gelado, pegue lá uma caneca de chá ou uma xícara de café e vamos aqui, então, hoje falar sobre a gestão das emoções e os conflitos gerados pela gestão das emoções. Hoje, então, eu quero dar foco nos conflitos emocionais. Quem me acompanhou no primeiro encontro, nós falamos sobre o acolhimento emocional, como a Maria Rita mencionou. Agora, no segundo encontro, nós falamos da importância dos relacionamentos e de uma escuta ativa. Como eu tenho dito, professor é bom de oratória, mas nesse momento a gente tem que ser bom de escutatória. Quem cunhou esse termo, né, e fez se propagar na educação foi Rubem Alves, inclusive. Não que esse termo já não existisse. Para o grupo de contadores de histórias, a escutatória, por exemplo, é fundamental. Mas na pedagogia não se falava muito, né, de uma pedagogia da escuta. E hoje eu quero dizer, né, nas 2 últimas décadas, a pedagogia da escuta é tão importante também no processo metodológico. Mas, hoje, nós vamos, então, dar foco nos conflitos. Eu vou pedir, então, que vocês participem escrevendo no chat, quando eu fizer algum levantamento, algum questionamento. Hoje eu vou começar de uma forma diferente e eu vou começar contando uma história. Na verdade, é uma fábula, uma parábola, a parábola do porco-espinho, que foi escrita por Arthur Schopenhauer em 1841. Arthur Schopenhauer escreveu este texto baseado nos dilemas da vida, né? Arthur Schopenhauer era um filósofo, baseado nos problemas da convivência humana. Então, esta parábola diz o seguinte: na era glacial, quando todo o planeta estava coberto numa densa camada de gelo, muitos animais foram morrendo, perdendo a vida, morrendo congelados. Como estamos vivendo agora neste inverno
rigoroso que o país está passando. Essa condição climática fez com que os animais procurassem uma forma de se aninhar. E quando eles descobriram que, ao se aninhar, eles se mantinham juntos e o calor do corpo de um animal protegia o outro, Arthur Schopenhauer utilizou dessa metáfora para dizer da importância do amor, da proximidade. Ah, mas havia um animal, o porco-espinho, e toda a linha, né? Porque não existe só uma espécie de porco-espinho, mas todos os animais muito espinhudos não conseguiam se aninhar. Seus espinhos feriam as outras pessoas, machucavam as outras pessoas, machucavam os outros animais. E, ao se aninharem, o corpo sangrava. Ah, foi então que o porco-espinho começou a perceber que, se gentilmente eles se aproximassem, devagar, ajeitando os espinhos, assim eles poderiam sentir o calor do corpo de um animal e de outro, mas não com brutalidade, e sim com muita paciência, precaução. Pouco a pouco eles foram aprendendo a se aninhar e assim resistiram às temperaturas mais baixas. Então, esta parábola de Arthur Schopenhauer nos faz pensar hoje, neste trabalho sobre acolhimento, quais são os nossos espinhos. Eu fiz aqui um porco-espinho em papel e eu escrevi os meus espinhos. Quais são os nossos espinhos? Medo, mágoa, dor, angústia. Nesta pandemia, quantos espinhos surgiram em nós? Nós todos passamos por insegurança, medo, incerteza, ansiedade. E por que falar da gestão de conflitos? Porque é importante que todos aprendam a lidar com as suas emoções. Perdão. Por isso nós chamamos de gestão das emoções. Como eu estou cuidando das minhas emoções? Cada espinho eu preciso ressignificar. Então eu coloquei post-it aqui para tirar esse espinho na medida em que eu aprendo. Se eu estou com muita ansiedade, como que eu estou aprendendo a lidar? Então, a ansiedade é aprender a lidar com o medo. Como eu estou aprendendo a lidar com o medo? Será que eu já tenho mais, né? E já percebo o lado bom do medo e consigo regular o meu medo? Então, eu vou substituindo os meus espinhos como o porco-espinho fez na era glacial. Eles foram conseguindo se aninhar. Boa tarde, boa noite a todos que estão entrando e chegando, tá, gente? Bom, esse porco-espinho, eu fiz um amarelinho em homenagem ao sistema etapa público e fiz o verde, que é o meu mesmo, né? Os meus espinhos que eu também tenho e que eu preciso trabalhar. Hoje eu quero que você pense nos seus espinhos, nos seus conflitos. E de onde estão vindo esses conflitos? De onde estão surgindo? Vou compartilhar aqui na tela os meus slides, e assim, mas eu vou continuar com a minha imagem aqui ainda, tá? Hoje nós vamos, então, dar foco a esses espinhos na nossa vida. A primeira reflexão, eu diria a todos vocês
que nosso corpo não é uma máquina. Ouviram? Nosso corpo não é uma máquina. Se algum membro não está bem, seu coração, seu cérebro, a amígdala, não é essa amígdala da garganta aqui não, tá, gente? A amígdala, que é a região que cuida das nossas emoções. Se a minha área do hipocampo, que é a área cognitiva neuronal, também não estiver bem. Se nós não cuidarmos agora, por exemplo, da nossa memória, da atenção, do nosso sistema proprioceptivo, se a gente não cuida do nosso corpo, né, alguma coisa acaba sendo afetada e acaba influenciando a nossa forma de viver. Todos os estudos sobre as questões emocionais, seja na linha da neurociência, que o maior pesquisador é Antônio Damasio, um dos maiores é Antônio Damasio, ou seja numa linha mais da psicologia comportamental ou da psicologia positiva. Hoje, todos os estudiosos, independente da linha teórica ou da abordagem teórica, todos compartilham da mesma ideia de que o ser humano é constituído de razão e emoção. Não há como dissociar. Cada vez que a gente tem problemas emocionais, conflitos emocionais, nos abala cognitivamente. E é por isso que o acolhimento dos nossos alunos é importante, porque muitos alunos voltarão com essas, talvez, né, com um quadro ou de agressão, ou de regressão, ou de instabilidade emocional. Logo, se nosso corpo não é uma máquina, o que a gente sente é um disparador que pode levar a nossa vida na direção dos princípios que a gente deseja. Então, quando nós falamos de emoção, nós todos também temos que parar para pensar quais são nossos princípios éticos. Não que princípio ético é a mesma coisa que emoção, não. A competência socioemocional são aprendizados escolares hoje, inclusive, e os valores é da formação humana que começa no seio familiar. Agora, as emoções, elas são fonte na nossa vida para tomar decisões. E toda decisão que o ser humano busca é ter bem-estar. Independente, como eu disse, da abordagem teórica, eu utilizo da abordagem teórica da neurociência em relação às emoções, e não da psicologia positiva, apesar de estudar sobre a psicologia positiva, mas existem várias abordagens aí. Nós tomamos a decisão na nossa vida regado às nossas emoções. E nós queremos o bem-estar, mas muitas vezes, quando estamos tomados por emoções negativas, tomamos decisões que nos arrependemos, que é fruto de arrependimento. Por exemplo, brigou com um companheiro, como eu falei na aula passada das relações, não sei se vocês lembram, eu falei do jogo de tênis e do jogo de frescobol. O tênis é quando eu dou a minha pior bola para o meu amigo, meu parceiro, meu colega, meu companheiro. Na relação humana, é como se fosse um jogo de frescobol. Eu vou dar minha melhor bola. Mas, às vezes, a gente magoa quem mais a gente ama. E aí, ao magoar, depois de ter falado uma palavra mal expressada, faz com que eu magoe o outro. E isso vai gerando espinhos na nossa vida. Espinhos que a gente carrega desde a nossa infância. As mulheres, até os anos 80, todas as mulheres, quase que, né, no mundo, foram educadas para serem princesas e mais delicadas,
que cuidassem da casa, né? Que ainda tivesse filhos e que tinha que ser a esposa exemplar. Obviamente, a nossa cultura, da nossa sociedade, com a evolução, com as revoluções que nós tivemos, desde a Revolução Industrial, fez com que as mulheres tivessem uma notoriedade, mas ainda hoje se busca essa notoriedade. E as mulheres foram educadas para não fraquejar. E os homens, até os anos 80, a eles não foi permitido chorar. Eles tinham que ser fortes. E muitos ainda educam seus filhos assim. Homem não chora. Como não? Todo homem sente emoção como as mulheres. Qualquer ser humano. Logo, as emoções, elas nos ajudam nas tomadas de decisão. Aprender, então, a gestar os conflitos emocionais é aprender a tomar as melhores decisões, para que a gente não se arrependa tanto dos erros cometidos, por exemplo, nos relacionamentos, no trato com a outra pessoa, né? Agora, esse slide eu já trabalhei na primeira aula, eu só vou recapitular. Para gestar as emoções, a nossa vida não pode ser colocada em piloto automático e você tem que desenvolver a sua autoconsciência, a autopercepção de si mesmo. Logo, é fundamental que qualquer pessoa busque o seu autoconhecimento. Começando com a pergunta-chave: quem eu sou? Para onde eu quero ir? Com quem eu quero viver, conviver? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Qual é o meu sonho hoje? O que eu gosto, o que eu não gosto? Quais são os meus valores? Levar desenvolver o autoconhecimento já é um grande passo para a tomada de consciência, porque as emoções, elas precisam da consciência. A consciência não é um estado apenas desenvolvido pelo hipocampo, que é a área cognitiva do nosso cérebro. Não. Ela é desenvolvida também por meio da amígdala, que regula nossas emoções. Então, nós precisamos ter muito uma atenção plena sobre o que a gente sente. Por isso que a gestão das emoções requer reconhecer o que a gente sente, significar. Eu já falei sobre as 7 emoções primárias e falei sobre os sentimentos. Já aprendemos a reconhecer. Hoje a gente vai falar de significar o que a gente sente. Quando eu sinto raiva, você sabe por que você fica brava? Você sabe de onde vem sua raiva? Eu conversava aqui com as meninas do Etapa, antes de começar a live, dizendo, por exemplo, que a ansiedade é a doença, né, do século XXI. Hoje, né, no Brasil, 9% da população tem transtorno de ansiedade. 40% da população tem ansiedade, que são distintas, tá? Ansiedade, todo mundo sente em momentos do seu dia ou da sua vida. E a ansiedade nada mais é do que o despertar do medo. Como assim? Por exemplo, o medo de falar em público te leva a ficar ansioso. Eu com 25 anos trabalhando com formação de professor, falando para muitas pessoas, eu não tenho mais taquicardia, sudorese, né, daquele medo de me expor. No início eu tinha muito, mas ainda assim eu sinto uma certa ansiedade para saber se o público, como é que o público vai me receber. Mas hoje, antes de entrar, por exemplo, num palco para falar, eu tenho que, quando eu começo a perceber que eu estou ficando ansiosa, eu peço licença e eu preciso
minimamente de 3 minutos para respirar, me concentrar, me acalmar. Mas eu já sei o que dispara a minha ansiedade. E você? E você, professor? Já sabe o que dispara a sua ansiedade? A ansiedade, ela é importante porque ela nos regula do medo. Se eu tenho ansiedade em falar em público, por exemplo, é porque eu também não quero falar bobagem, não quero passar vexame. Mas, para isso, eu estudo, eu me preparo, faço curso de oratória, me dedico, faço um esquema do que eu vou falar. Eu me preparo. A ansiedade, ela regula para que a gente não coloque a nossa vida em risco, assim como o medo. Ter medo é importante para você não colocar a sua mão na boca do leão, né? Ou não vai passando a mão em todo cachorro que você encontra se você tem medo de levar uma mordida ou se você já foi mordido. Agora, a ansiedade excessiva, o medo excessivo, isso pode complicar e aí o nosso cérebro entra em estado absoluto de tensão. E aí, gente, nosso corpo, cérebro, sente tanto medo que nós temos resposta diante do medo involuntária. Involuntária. Então, antes que você tenha resposta involuntária pela sua ansiedade, é melhor que a gente aprenda a gerir os nossos conflitos emocionais. A ansiedade é um conflito emocional. Aprender a gestar é reconhecer quando é que você começa a ficar ansiosa. Eu vou confessar para Maria Rita. Maria Rita já é minha amiga, viu, gente? Maria Rita, quando a gente tem problema na tecnologia, eu fico ansiosa. Por exemplo, Regina. Né? Só que eu tenho que estar sorrindo, então eu vou, faço o quê? Tomo um gole de água. O gole de água não é porque eu estou só com a boca seca, é porque eu paro para respirar. Porque não dá para falar e respirar tudo junto ao mesmo tempo, não. Então, eu paro para respirar. E quando a minha boca fica seca, ou eu tenho sudorese, ou taquicardia, ou aperto no estômago, são reações físicas da ansiedade. Quando é que vira um transtorno? Quando você não consegue mais regular isso. Aí é hora de buscar ajuda médica, né? Ansiedade, então, todo mundo passou nessa pandemia. Porque a gente não pode se aglomerar, a gente não pode ir para festa, a gente tem medo de pegar o coronavírus, medo. Eu tomei a primeira dose, mas eu ainda tenho medo, então tomo todas as precauções, né? Esse final de semana tinham me convidado para ir num churrasco. Eu falei, gente, não é hora de se aglomerar, eu não vou. Aí o pessoal disse assim para mim, só a Regina que é Caxias. Eu falei, não, eu preservo a minha vida. É diferente, né? Mas lógico que eu preciso cuidar das minhas emoções. Então, e Vilma, vou até anotar seu nome aqui para falar contigo já, Vilma. E aí, gente, o que eu faço? Aumentei o número de caminhadas diárias, aumentei o meu tempo de meditação, aumentei os exercícios do yoga, do mindful. Eu fui aumentando e voltei a fazer terapia durante a pandemia, né? Agora, o que significa, então, gestar as emoções? Reconhecer o que eu sinto, significar, e agora é que é o grande pulo do gato, ação consciente. Então, às vezes, as pessoas dizem assim,
Eu sou assim mesmo, quem quiser que me aceite. Tem gente que é assim, né, gente? De mau humor, grossa, briga. E ainda a pessoa acha que eu tenho que aceitar. Não, a sociedade não aceita mais. E eu vou dizer mais. Para buscar um emprego, eu falo isso em palestra para jovens, adoro dar palestra para jovens, né? Jovens do ensino médio, quando estão buscando orientação profissional. Falar de emoção para ele antes dele fazer o Enem, por exemplo, né? Para ele regular a sua ansiedade para o Enem. Mas quando eu falo com jovem, muitas vezes, né, eles dizem, eles acham que todo mundo tem que aceitar do jeito deles. Eu falo, não. Para você procurar um trabalho, primeiro de tudo é o currículo. Ok, então você tem que estudar, se dedicar, passar no Enem. Só que não esqueça que depois que você estiver trabalhando, a primeira causa de demissão hoje no Brasil é o problema de relacionamento na empresa. Não é nem de incompetência só. É a incompetência emocional. Quando você não sabe lidar com o outro, não sabe lidar com a diversidade, não tem iniciativa, tudo está relacionado a quê? Às emoções. Então, a ação consciente é o passo mais importante. Então, o primeiro passo é reconhecer, lembra? Primeira aula. Segunda, significar. Quando eu escuto o outro, eu começo a significar. Eu vou falando para o outro como é que eu estou, o que está me deixando ansiosa, e aí eu vou começar já a significar. Hoje a gente vai tentar entender o que é a ação consciente emocional. Então, é este o caminho que eu apresentei esse quadro na primeira aula. Um olhar profundo para o que a gente sente, uma aceitação do que a gente sente. Não adianta negar, esconder. Eu não sou ansiosa, não. Mas toda hora que a pessoa está irritada, vai lá no pote de bolacha e se acaba de comer bolacha, né? Ou então brigou, vai lá fazer uma panela de brigadeiro. Não é ansiosa. Comeu a panela de brigadeiro inteira sozinha. Então, e aí o processo da ação consciente é ser coerente com as nossas escolhas. Por isso, eu vou perguntar agora para vocês. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu ikigai? Qual é a sua razão de viver? Ou como diz Cortella, qual é a tua obra? Todo ser humano precisa ter uma razão para viver. Na medida em que eu tenho uma razão para viver, então aqui eu preparei um quadro. Maria Rita, qual é a sua razão para viver? Conta para mim. Minha razão para viver? A minha família. O que mais? Minha família. É porque eu sou apaixonada pela minha família. Minha razão é a minha família. Tudo que eu faço é em prol das pessoas que eu amo. Quando eu digo família, as pessoas que eu amo. Agora, qual é a sua razão de viver para deixar um legado para a humanidade? Trabalhar no Etapa é a minha razão de viver para deixar um legado, né, para as gerações futuras, porque querendo ou não, eu estava até pensando isso hoje, que querendo ou não, em trabalhos de formiguinhas, nós vamos ajudando os professores de uma maneira... Eu, Maria Rita, estou ajudando um professor que vai ajudar um aluno, que vai ajudar o município, que aí vai ajudar o Brasil a subir aí a régua da educação. Então, essa é a minha razão. A nossa razão individual, pessoal, é a família. Mas todos nós temos uma missão de vida. Senão, não teríamos por que trabalhar, nem para sair de casa. Muitas vezes,
as pessoas não têm um foco na vida. Eu preciso me dedicar, eu sou como Maria Rita, né? O meu papel na sociedade é de contribuir com a melhoria da qualidade da escola pública no Brasil, né? E eu tenho trabalhado isso ao longo de 2 décadas, efetivamente. Então, a partir do momento que eu tenho as minhas escolhas de vida, no caso a Maria Rita, família e educação, ela precisa viver com mais consciência. Então, ela não pode tomar atitudes impensadas, como educadora que ela é, por exemplo, cair de bêbada na esquina, né? Ou a Maria Rita terminou de dar uma palestra para os professores, vai lá, né, puxar um baseado. Estou brincando, tá, Maria Rita? Estou brincando. Mas é a nossa vida com mais consciência. É como se eu, professora que falo do meio ambiente, vou lá e jogo um lixo pela janela. Vida com mais consciência. Essa mesma consciência atitudinal precisa ser também emocional, porque as emoções influenciam a minha relação com o outro de querer melhorar a educação. Eu preciso do outro, eu não vivo sozinha. Logo, viver com mais consciência é preciso ter, como diz Susan David, uma agilidade emocional. Então, professores, eu preciso pensar rápido. Se eu estou, por exemplo, ficando ansiosa, porque a tecnologia não deu certo na hora que eu estava entrando, não, hoje deu tudo certo, tá, gente? Estou usando assim como exemplo. Digamos que não tivesse dado certo a tecnologia. Eu preciso ter essa agilidade emocional. Opa, não posso ficar ansiosa, senão vai me dar um branco, eu vou esquecer o que eu tinha que falar, né? Ou vou fazer uma cara feia aqui na tela. Não, não, não. Então, eu tenho que agir rápido, pegar um copo de água, respirar, me acalmar e tá tudo bem, passou, passou. Quando é que se torna transtorno? Quando você sente que não passa. Por isso, cuidado. Agora, os conflitos emocionais existem desde sempre, porque existem emoções positivas e negativas. Das 7 emoções primárias, nós temos a alegria, que é uma emoção positiva, mas a gente tem a raiva, o medo, que é uma emoção negativa e positiva. Como assim a raiva é positiva? É isso que a gente vai entender hoje. Raiva não é sair brigando. Raiva é mostrar que você está insatisfeita com alguma coisa. Vamos entender isso hoje, então. O conflito emocional é diferente de distúrbio mental, quando a gente entra na saúde mental. Distúrbio mental é quando eu sozinha não dou conta de acalmar a minha ansiedade, com as dicas que até vou dar hoje. Mas, quando eu não consigo, né? Já tentei fazer de tudo e não passa. Aí a gente precisa ter um processo, né? Ajuda médica, ajuda terapêutica, desenvolver o mind, a atenção plena. Existe um processo, tá? Processo científico, comprovado cientificamente. Porque hoje tem muita autoajuda que acha que já está dando certo, né? Fazer uma sessão de análise e acha que já está bem. Não. Não, então a gente tem que falar daquilo que a ciência nos mostra de caminhos para os distúrbios mentais. Agora, o conflito emocional, ele está muito atrelado à dificuldade que a gente tem de expressar o que a gente pensa. Expressar o que a gente pensa. Por quê? Lembra que eu disse que a mulher e o homem foram educados? A mulher para ser sensível e frágil, e o homem para ser forte. Se você foi educada nessa geração, você não podia falar o que você sentia. E você escondeu por 40 anos e agora você está igual uma bomba relógio.
prestes a explodir. Por isso que desde a infância, dos 2 anos de idade, a gente já pode trabalhar a competência socioemocional com a criança, ensinando ela a reconhecer, a significar e agir conscientemente. Só que hoje a gente está ensinando isso ainda para adulto. Mas a gente já pode trabalhar na escola com a criança. Para que sempre, desde cedo, a gente não viva uma tensão interna. Eu quero agora apresentar para vocês 2 fatores de tensão externa. Tensão interna provocada pelo ambiente externo, tá? Vamos parar aqui um pouquinho e eu vou convidá-los a assistir um trechinho de um documentário, 2 minutinhos. E depois, se você puder, assista o documentário completo, você já vai ver aqui, tá? Então, vamos compartilhar. Aumenta o volume aí, vamos ouvir. Era uma vez uma princesinha. Princesa não tem coragem. O príncipe salva a princesa. Princesa só é normalzinho porque ela não tem superpoderes. Menina lava a louça, menino salva. Que as meninas são elogiadas? Delicada. De linda. Vaidosa. Princesa. 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 É uma princesa bonita. Ela é branquinha, é cabelo liso, é um loiro meio castanho, claro. Na minha infância, eu fui muito elogiada, como a maioria dos meninos, eu acho, pela beleza. Os meninos sempre falaram, você é corajoso, você é forte. Os meninos são mais elogiados de corajosos. Esperto. Forte. Inteligente. Inteligente. As palavras, elas têm um poder de concretizar coisas, né? Pra mim, que tem o cabelo crespo e os traços mais grossos, eu nunca fui a princesa. Uma pessoa não tem só uma qualidade, ela tem muitas. E isso a gente vai descobrindo ao longo da vida. Quando a gente fala que a mulher é bonita, ela é bonita pra continuar nesse padrão que ela tem que ser bonita pra arrumar marido e cuidar de casa. Eu não sou princesa, não quero ser princesa. Eu poderia ser uma princesa, mas não a princesa da forma que ele queria que eu fosse. Quando eu danço, eu sinto paixão. Não tem que se calar e aceitar. As palavras têm muita força, né? Coragem é uma palavra maravilhosa, linda, assim. Vocês têm força dentro de vocês. Esse documentário se chama Repense o Elogio. Que bom, tem gente que já assistiu, que bom. Repense o Elogio é um documentário recente, do século XXI. Em pleno século XXI, aquele menino foi educado para dizer que menina lava louça e homem e menino brinca de super-herói, né? E eu não quero ser princesa só. Princesa dos clássicos da literatura ou num país monárquico que fica esperando o príncipe para casar e ser feliz? Não, mulheres não precisam só casar para ser feliz, né? E nem precisa do homem para vir beijar a boca para ser feliz. Em pleno século XXI, a gente tem que trazer movimentos, né, para falar sobre LGBTIQIA+, porque nós não aceitamos o outro ser humano como ele é, assim como o estereótipo da mulher. Olha as meninas negras falando quem é princesa. Princesa é loira, de pele branca.
ela nunca se viu como princesa. Ela pode ser a rainha que ela quiser, do jeito que ela é. Então, uma sociedade ainda tão preconceituosa faz com que a gente guarde e reprima as nossas emoções. Reprima o que a gente sente, o que a gente pensa, e a gente não fala. E este sofrimento tamanho são os nossos conflitos aqui do porquinho. Esse porco-espinho, eu preciso falar, eu preciso aprender a colocar. Primeiro eu reconhecer, para depois eu falar para os outros quais são, né? E como é difícil, né, Rosana, lidar com essas nossas emoções. Então, o meio social externo, né, esse meio que a gente vive, influencia e faz a gente se calar ou não. Hoje eu estou dizendo que não. A gente não pode calar, não pode esconder, não pode, né, levar a vida com tanta amargura. Então, eu fico ouvindo depoimento de pessoas que sofreram por uma vida inteira caladas. E aí, hoje tem um quadro de estresse, ansiedade, toma medicalização, né? E aí a vida está confusa. Por isso a gente chama de confusão, conflito emocional. Agora, há fatores neuronais, né? Olha, gente, eu vou fazer aqui um adendo. As escolas podem continuar trabalhando com os clássicos, mas não deixem de trabalhar as princesas modernas, as negras, né? Os contos africanos, e não deixem de dizer para a criança fazer uma releitura da Rapunzel, por exemplo. Rapunzel vai ficar lá em cima do castelo jogando a trança para esperar o homem? Desce da torre, minha filha. Desce da torre, vai ficar aí parada esperando, né? Meu Deus! Então, a gente pode trabalhar os clássicos, mas eu tenho que ensinar a criança a ter consciência do papel dela na sociedade, e não com esses estereótipos todos. Durante 3 anos, em reunião de pais, eu fiz exatamente o que esse documentário Repense e Elogio faz. E eu pedia para os pais escreverem. Eu me recordo só de um pai escrever que a filha dele, ele queria que ela fosse forte, corajosa. O restante todas escreviam. Princesa, lindeza, doçura do papai. É assim que eles escreviam, né? Bora! Agora, quais são os fatores neuronais da nossa infância que podem levar a um grande conflito emocional ou até mesmo um distúrbio emocional? Então, gente, eu sei que ver vídeo aqui é difícil, mas eu preciso trazer, né? A dor, é isso mesmo, desce da torre, miga, né? Eu falo para as Brancas de Neve, não fica esperando para acordar, não, miga. Ó, levanta, né? Levanta para a vida. Bora, então, agora assistir um outro pedaço de um outro documentário. Só que agora, esse documentário vai falar da infância. A criança, na primeira aula eu disse sobre isso, né? A criança que é maltratada, sofre de abuso sexual, estresse tóxico, negligência parental, e ela se torna uma pessoa adulta com muitos conflitos emocionais, ela não é a única responsável, porque foi afetada neuronalmente. A criança que vive em circunstâncias de extrema vulnerabilidade social pode chegar à vida adulta com mais problemas emocionais do que a gente imagina. Vamos lá, então. Opa! Errei de novo, gente. Eu tenho que tirar o outro vídeo daqui. Muito bem.
Agora vamos compartilhar. Aumenta o seu áudio aí, meus amores. Uma criança que não tem suas necessidades atendidas, ela vai conviver num período que é chamado de estresse tóxico. Para o recém-nascido, a sensação de fome é uma ameaça à vida. Então, essa percepção de que algo vai mal dispara o alarme, que é o choro. Na medida em que ele tem um cuidador que reconhece o que aquele choro quer dizer e atende essa necessidade, ele vai ter uma memória de satisfação. Diminui os hormônios do estresse e ele segue o ciclo. A criança que não tem essa satisfação atendida vai ter, durante um período prolongado, a convivência com o estresse, hormônios do estresse, e isso gera uma toxicidade. Aos poucos a criança vai ficando irritadiça, apática, ela perde peso, ela perde sinapses cerebrais, quer dizer, todo aquele processo de ramificação e contato entre as diferentes áreas do córtex cerebral vai ser prejudicado numa criança que vive num contexto como esse. Well, a toxic environment is a very serious thing for children. It's an environment that's full of stress. You know, children have radar. They know when there's arguments between parents, when there's tension in the home, when they're seeing violence in the community. These are toxic for their development. When they, are growing up in intensive situations of violence, or the opposite of that is neglect. All of these things are toxic to their healthy growth and development. The children whose development is at risk are children who live in very difficult circumstances. Not a bad day here, a bad day there, but chronic, constant days, weeks, months, years, where there's very little positive interaction, where the level of stress is so high, particularly for people in deep poverty, or in violent environments, or dealing with serious mental illness like depression or substance abuse, where there's no time left to think about next week or tomorrow. It's trying to getting through the day. And where the home may be just very disorganized, not because parents don't love their children, but they're overwhelmed by their own life circumstances. Every parent wants the best for their child, and they want to create the environment that will foster their children's growth and development. Oftentimes, as societies, we fail to support parents in that function. We fail to support parents in providing them the support they need for their children. That's when we start to see an immediate sort of child's toxic environment start to build. Quando você consegue dar o cuidado necessário para que essas crianças se desenvolvam, você seguramente está preparando uma criança melhor para o futuro. Diminuir a violência, diminuir as neuroses, as ansiedades, as dificuldades futuras escolares, as dificuldades para ter um bom emprego, um bom relacionamento. E lidar com essas crianças, principalmente nesse período, com cuidado, significa lutar para melhorar a sociedade. É uma forma de você proteger a humanidade. Trechinho do documentário faz parte daquela série O Começo da Vida, mas é uma parte que não está no documentário na íntegra, né? São trechos que foram editados posteriormente. Dr. Shonkoff, ele já esteve no Brasil, né, alguns anos atrás, e desde os anos 90, a Universidade de Harvard pesquisa justamente o efeito tóxico nos neurônios da criança que passa fome, da criança que recebe maus tratos, que é abusada sexualmente, que tem uma implicância neuronal. Por isso que essas crianças
oriundas, né, desse ambiente, ou da fome, ou da extrema pobreza, ou da violência, não só da pobreza, mas da violência, gera um adulto com respostas emocionais não claras. Por quê? Porque a área neuronal no cérebro que cuida das emoções não foi desenvolvida. Porque quando a criança está sob o estresse tóxico, a criança não faz sinapses, que são áreas importantes neuronais. Então, muitas vezes, o adulto que tem um conflito emocional é oriundo lá da sua infância que ele viveu. Agora, é importante frisar que não é toda família vulnerável, em situação de vulnerabilidade social, que a criança vai ter problema quando adulto. Não, porque mesmo vivendo num ambiente muito pobre e precário, mas se os pais derem amor, atenção, carinho, ela não terá tantos problemas. Tanto que os estudos, né, mais longitudinais mostram o seguinte: as pessoas que vão entrando para o mundo da criminalidade ou de uso de drogas, na sua grande maioria, 78%, viveram estresse tóxico na infância, gente. Na infância. Então, muitas vezes, o seu conflito hoje emocional, por exemplo, se você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade, talvez não seja decorrente da pandemia. A pandemia fez acelerar, mas talvez já seja decorrente de situações estressoras que você tenha vivido na sua infância ou na sua adolescência, né? E que, por não trabalhar na infância e na adolescência, acaba prejudicando o seu desenvolvimento sadio emocionalmente na vida adulta. Por que eu trouxe essas considerações? Para que a gente possa entender, né, que os nossos conflitos emocionais... deixa eu trazer para cá já. Os conflitos emocionais, né, que nós temos hoje, grande parte desses sinais de conflitos não foram desencadeados somente agora por conta da pandemia. Mas também eu estou trazendo essa situação para vocês, professores, para vocês pensarem que as crianças que vão chegar na escola no modo híbrido agora, muitas podem chegar com conflitos emocionais, por terem vivido lá em casa, gente, problemas, tá? Então, a criança vai chegar agressiva na escola, gente, ela não sabe lidar com as emoções e pode ser que um adulto tenha lá brigado com ela. Vamos lá. Quais são os sinais de conflitos emocionais nos adultos? Desculpa, eu até coloquei bastante texto aqui, pensando que depois, se eu for compartilhar os slides, já fica aí para vocês saberem, né? O primeiro sinal de conflito emocional é a atitude defensiva. A pessoa recebe uma crítica e ela diz, não, eu não sou ansiosa, nem vem que não tem. A pessoa já vai dizendo assim, né? Ou a pessoa diz, calma, amiga, calma, porque eu não estou nervosa. A pessoa já responde assim, né? Não. Então, a pessoa já vai, ai, meu Deus, justificando os seus comportamentos. Por exemplo, a pessoa chega em casa de mau humor, diz, também hoje meu chefe, opa, lembra que eu já disse? Ninguém tem controle remoto da sua vida, é só você que é responsável pelas emoções que você está vivendo. O outro não tem que pagar o pato, tá, gente? Outro sinal de conflito é a intransigência, né? A pessoa que encara a vida com mais negatividade, pessimismo, né? E que não consegue olhar a qualidade positiva na vida de ninguém. Talvez por ter tido tanto estresse tóxico na infância, passa a encarar na vida
como tudo complicado, nada vai dar certo, né? Então, quando a gente olha, mesmo jovens que saem de comunidades muito pobres, mas que alcançam lá, né, um trabalho, chegam à universidade, a gente diz, nossa, não, gente, é porque aquela criança recebeu apoio em casa, tinha amor naquela casa. Agora, o problema é quando tem violência, fome, maus tratos, abuso sexual, tudo junto, né? A tendência de ter conflito é muito maior. Outro sinal de conflito já era marcado por isolamento social. Por exemplo, jovens que ficam 10, 12 horas jogando videogame, né? Vídeos de violência, por exemplo. Ele já vive isolado. Não é esse isolamento só da pandemia, isolamento social que ele já vivia. Tanto que os casos de serial killer no Brasil e fora do Brasil demonstram justamente de jovens que não aprenderam a lidar com as emoções, sofreram de bullying, ninguém trabalhou com ele as emoções, ficavam na internet por horas, não sabiam se relacionar e quando saíam de casa, saíam para matar. É por isso que há um estudo por que crianças matam. Até criança pode cometer, né, um assassinato. Uma criança de 10, 12 anos, se ela viveu sob circunstâncias de estresse. Logo, o isolamento social que a gente viveu com a pandemia abalou todo mundo. Então, todo mundo vai ter que ser mais condescendente, mais paciente e acolher e escutar os seus alunos. Porque eles passaram por situações difíceis em casa. A perda de emprego dos pais, né? A falta de comida dentro de casa, né? Ainda existem outros sinais de conflito. Por exemplo, a falta de empatia. Se você viveu numa família que nunca te apoiou emocionalmente, você acha que não tem saída. A falta de empatia é quando eu não consigo uma saída. É como se eu tivesse entrado num labirinto e não conseguisse sair de lá. Muitas vezes é o quadro de por exemplo... Estou com soluço, desculpa. Um quadro de um suicida, por exemplo, né? Quando ele não consegue olhar nem para as emoções dele, nem para dos outros, né? E a autossabotagem, gente, é quando a gente, por exemplo, o jovem acaba cometendo autossabotagem quando ele sofre de bullying na escola, quando tem baixa autoestima, né? Que impede o progresso social. Nossa Senhora, Roseli, depois você vai ler. Maria Rita, anota aí o que a Roseli escreveu para a Roseli contar depois esse caso. Já anotei. Ótimo, ótimo. Então, a autossabotagem é quando a pessoa começa a construir obstáculos e ela começa a enxergar monstro na vida dela que não existem até. Ela mesmo não consegue enxergar uma luz. Para tudo isso, se desde cedo, infância, a gente trabalhar reconhecendo as emoções, a gente terá muito menos problemas na fase adulta, né? Agora, de todos esses problemas, dos conflitos emocionais, existe o conflito existencial também, né? O conflito existencial é quando o ser humano passa a viver sem encontrar uma satisfação na vida. Por exemplo, Maria Rita, muito prontamente, respondeu qual era a razão dela de viver. E se eu pergunto hoje para o jovem, muitos jovens dizem para mim, nem sei qual que é a minha razão de viver. Estou vivendo, eles dizem. Ou estou sobrevivendo, eles falam.
Isso é muito triste. Por isso que uma das competências socioemocionais da BNCC é projeto de vida. O que é projeto de vida? Desde cedo ensinar a criança a falar sobre o sonho, para que ela não tenha conflito existencial. O que é esse conflito existencial? Que a gente tem que ter segurança, gente, sobre o que a gente pensa politicamente, sexualmente, afetivamente, né? E isso tudo tem que ser debatido no âmbito escolar. Agora, obviamente que há conflito existencial também, né? Porque esse planeta tão povoado, com tantas diferenças, a gente vai ouvindo nas redes sociais tudo que colocam. Meu Deus, chega uma hora que a gente sente a pior pessoa do mundo, né? Ou aquela pessoa se enche de ego e acha que é a melhor pessoa do mundo. Agora, as redes sociais promovem padrões de incerteza na adolescência e na infância. Porque as pessoas vão postando na rede social só o que é belo, né? Então, parece que aquela pessoa não é normal, é anormal. Porque ela só posta que ela viaja, que ela passeia, que ela comeu o melhor prato do mundo, feito pelo melhor chefe de cozinha, sei lá o quê. Ué, as pessoas não postam falando das suas dores emocionais. E aí a criança vai crescendo sem resiliência, sem parar para pensar o que realmente importa. O que importa não são aquelas fotos que muitas vezes são fakes, né? Fake news, não é nem verdade. Então, a gente precisa olhar muito para isso, né? Para que, por exemplo, eu convivo com jovens, né? Jovens que me dizem assim que seguem Instagram de umas pessoas que eles não tinham que seguir, porque elas não são exemplo de vida para nada, são as mais fúteis, né? E por que o jovem segue, né, nas redes sociais uma pessoa que é fútil? É hora de ele olhar justamente para o que faz sentido para a vida dele. Quais são os meus valores éticos, né, morais? Muito bem. Os conflitos, gente, eles têm origem no nosso mais íntimo, né, que desencadeia, obviamente, problemas, porque as pessoas não aprenderam a lidar com os seus comportamentos, né? Como eu disse, nós viemos de uma geração extremamente repressora emocionalmente. Então, a gente nunca podia se manifestar. E isso faz com que a gente tenha conflitos existenciais e conflitos emocionais. Ainda, eu poderia dizer hoje para o jovem, né, mesmo para nós adultos, que os nossos conflitos existenciais têm também tem a ver muito com a nossa insatisfação. Porque a gente criou um modelo padrão de mulher, né? Beleza de mulher, magra, branca e loira. Pelo amor de Deus, ainda bem que no século XXI isso mudou, não é mesmo? Então, a autoimagem da criança, ela acha que desde cedo ela é feia, porque ela olha lá que princesa, ó, tem que ter pele alva, né? Que isso, né? Então, é como a caixa de lápis de cor, que antigamente falavam que tinha lápis cor da pele. Qual que era o lápis cor da pele? Era o rosinha, né? Ou bege, sei lá. Meu Deus, a caixa de lápis de cor tem todas as cores de pele. E a gente usava o termo lápis cor da pele. A minha mãe faleceu, né, gente? Mas ela dizia ainda, falava para as minhas sobrinhas, pega o lápis cor da pele. Eu falava, mãe, não tem lápis cor da pele. Tem sim, é esse aqui, ela falava. Lógico, vem de uma outra geração, né? Outro conflito existencial, por exemplo, como a gente vive numa sociedade extremamente consumista, aliás, as propagandas no Brasil deveriam ser proibidas, como em alguns países, porque eles usam justamente mulher, modelo padrão de mulher bonita, né? Então, parece que assim, por que propaganda de cerveja tem mulher?
É porque diz assim, ó, você bebe que você vai arranjar uma namorada linda que nem aquela. Então, as mensagens subliminares são muito fortes no Brasil, né? Hoje se proíbe o uso de criança para vender carro, mas antigamente tinha. Usava a imagem da criança para dizer, pai, compre, né? E aí, o jovem vai crescendo achando que o seu nível social de pobreza leva a um problema de crise existencial, porque ele quer ter o tênis Adidas, sei lá, Nike, sei lá, nem sei qual é a marca da moda aí, sei lá. E aí vai gerando conflito existencial. Mas a responsabilidade é de toda uma sociedade também para esses conflitos, né? E desde cedo eu preciso ensinar a criança a ser quem ela é, não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. E isso é também papel da nossa escola, como também é papel da família, né? O outro conflito existencial, por exemplo, é sobre o seu estado civil. Hoje está mudando isso, mas até os anos 90, por exemplo, eu fui casada e separada 2 vezes, né? Mas antigamente, meu Deus, não podia falar em separação, não. Aliás, meu pai aceitou tudo bem o divórcio, né? Mas para ele ainda era muito difícil, né? E aí, eu tenho tias que falavam, agora você vai ficar solteirona? Ô, gente, qual o problema de eu ser solteira? Né? Então, ainda essa sociedade exige padrões que nos levam a conflitos existenciais. Eu, graças a Deus, sou bem resolvida nesse sentido, né? Mas se eu fosse dar ouvidos ao que as minhas tias falavam, né? Meu Deus, eu já tinha enlouquecido. E a situação profissional. Então, hoje, com a pandemia, há muitas pessoas desempregadas e que isso gera uma frustração de incapacidade, gerando um conflito existencial. E a sociedade precisa estar preparada, a saúde brasileira precisa ajudar a cuidar dos transtornos e da saúde mental da população, por conta da pandemia. A tudo isso que nós vimos, né? Desculpa, hoje é o 3º encontro e último encontro, a gente poderia ficar falando horas aqui sobre isso, mas existem muitas respostas emocionais negativas a esses conflitos. E uma das respostas é a ansiedade. Se você tem um conflito emocional, não trabalha esse conflito, a sociedade lhe imprimiu outros conflitos, né? A sua família lá que brigava, enfim, você passou fome ou dificuldade, trouxe hoje uma resposta emocional. Essa resposta emocional que a pandemia gerou também é a ansiedade, a depressão, a insegurança, o mau humor, os ciúmes, baixa autoestima e angústia, muita angústia. Segunda-feira, eu entrevistei, eu tô quase assim, ó, minhas amigas que brincam comigo que eu tô igual assim, Fátima Bernardes, fazendo entrevista, né? Toda segunda-feira à tarde, eu faço uma live que eu entrevisto educadores, pesquisadores. E segunda-feira agora, eu entrevistei um amigo meu, que é médico, neurologista infantil, foi presidente já da Sociedade de Neurologia Infantil, ele é de São Paulo, ele tem uma clínica de neurologia infantil, e a gente estava falando dos transtornos que as crianças estão vivendo. Criança com depressão, ansiedade, que a pandemia fez desencadear, e como os pais não sabiam lidar com as emoções, aflorou milhares de problemas, né? Então, como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu vou pular aqui um pouquinho, vamos aqui. Para lidar com tudo isso, a gente teria que entender essa ciranda das emoções. Nenhum ser humano vive o tempo todo só a raiva, só o ódio,
só a ansiedade ou só o medo. A gente tem o equilíbrio de momentos de prazer, de alegria, mas que eu preciso desenvolver isso, porque senão eu só vou criar toxinas no meu organismo, né? Eu só vou disparar do meu cérebro uma carga negativa. Aí eu vou ficando com dor de cabeça, dor na coluna, problema de pele, problema no intestino, problema no estômago. Tudo provocado pelos problemas emocionais. Ao longo da vida, a gente vai experimentando todas essas emoções. Existe um teórico, né, que é o Robert Plutchik, ele desenvolveu a roda das emoções, mas isso ele desenvolveu lá nos anos 80. Nos anos 90, 2000, essa roda das emoções foi refeita. Então, não se leva mais em consideração ao que o Robert desenvolveu. Daniel Martins de Barro, que é um psiquiatra brasileiro renomado, em 2020, desenvolveu a ciranda da emoção. E ele organizou essa ciranda fazendo uma analogia entre as cores e as emoções. E existem emoções diferentes e elas vão se misturando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a ciranda das emoções. Nessa ciranda das emoções, o que está lá no meio são as 7 emoções primárias. Raiva, medo, alegria, tristeza, que todo ser humano sente, inegavelmente. Já nessa ciranda das emoções, né, ou círculo das emoções, vão surgindo os sentimentos que a gente tem que ter tomada de consciência. Lembra que eu falei que a gente tinha que reconhecer, significar e dar consciência, né? Gestar essa consciência. A consciência é quando eu começo a pensar assim, o que a raiva está me deixando? Ou não, desculpa. O que a raiva que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo? Qual é o significado disso? É porque eu estou desapontada? Fui humilhada? Aliás, está escrito errado lá, tá? Está escrito humilhação, não é humilhação. É porque eu estou amargurada? Ou eu estou ensandecida? Ou porque eu estou agressiva? Eu preciso começar a nomear, não nomear só mais as 7 emoções primárias. A criança pequena, até os 5 anos, vai aprender a nomear 7 emoções primárias. A partir de lá, a gente vai aumentando esse círculo. E aí, o comportamento que a raiva me gera é de ressentimento, de desrespeito. Aí já é a consequência. A última roda lá desse círculo das emoções é a consequência. E é sobre isso que eu tenho que aprender a lidar. Eu não posso deixar chegar no ressentimento, que só vai me fazer mal. Antes eu tenho que aprender a lidar com a raiva. Vamos lá, então. Vamos aqui, então. Olhem para esse quadro. Procura aí, viu, gente? Tem muita janelinha no seu Zoom, procura aí com o dedo. Vamos compreender o que são essas emoções negativas. A raiva. O que dispara a raiva em nós? Vamos pensar. Maria Rita, o que te deixa com raiva? Não olha para o quadro agora. Eu tinha que ter perguntado antes. Nem estou enxergando o quadro. Que bom. O que me gera raiva é quando eu vejo uma situação de impunidade. Ótimo, ótimo. Raiva é gerada normalmente pela injustiça, impunidade, ameaça à propriedade. Por exemplo, ameaça a sua propriedade intelectual. Alguém duvida do que você está falando, né? Ou ameaça ao que você criou, por exemplo. Isso deixa enfurecida. Ou vem uma injustiça, né? Corrupção. Ou uma injustiça dentro de casa. Chegou a pizza, a pessoa não pensou no outro, comeu
5 fatias e largou uma para você. Você vai ficar com raiva. Raiva, todo mundo sente. Você tem que entender o que está gerando a raiva. O que gerou a raiva não é porque sobrou uma fatia de pizza para você. É porque a outra pessoa foi injusta com você. Não pensou, não teve empatia, não se colocou no seu lugar. Que eu também sinto fome e quero comer mais fatias, né? Então, o que dispara a raiva? Ameaça dos seus direitos. É por isso que a humanidade vai para a rua. Porque quando os direitos humanos alienáveis, toda pessoa tem direito a comida, moradia, ter respeito. Quando ultrapassa, a gente fica com raiva. E a quebra de hierarquia, né? Por exemplo, numa família tem uma hierarquia. Por mais que a gente não queira, a gente não viva numa sociedade monárquica, mas nós temos uma hierarquia. Por exemplo, há leis que estão acima do que eu penso. E eu tenho que respeitar aquela legislação. Há uma hierarquia na nossa... Toda sociedade tem hierarquia, porque é uma forma de organizar, né? Senão cada um ia fazer do jeito que quer e não ia dar certo. Agora vamos aqui, ó. O lado bom da raiva. O quê, Regina? Tem lado bom? Tem. Reestabelecer a hierarquia. Trabalhar com isso desde criança. E não ensinar a ter vingança. Eu vou usar um exemplo para criança, tá? Quando a criança vai lá, o amiguinho morde na escola. Lá na educação infantil, por exemplo. A professora vai lá e fica brava. Por que mordeu? Não pergunte isso, professora. Vai lá e acolha ele. Porque se ele mordeu, a gente acabou de assistir um trecho do documentário. É porque ele viveu um estresse tóxico, talvez, em casa. Investigue primeiro. Porque qualquer criança tem reações a partir daquilo que ela observou. Como a doutora Pia fala, que nós temos radar. Ela capta tudo. E aí ela não sabe chegar na escola e dizer, olha, professora, hoje eu não estou bem, por isso que eu vou morder. Ela não sabe dizer isso. Ela vai lá e morde. Aí o adulto vai lá e briga com ela. Piora. Nessa hora tem que acolher e perguntar como você está se sentindo. Tá bravo? Tá com raiva? Agora, a criança mordeu. Aí o coleguinha vai para casa, no outro dia o pai vem e diz, agora meu filho vai morder quem mordeu ele. Ou vai bater em quem bateu. Não. É ensinar desde cedo a ter vingança. Eu não tenho que me vingar de ninguém. Porque a violência gera violência, né? Então, o lado bom é que as pessoas vão parar para aprender a ter mais respeito pelo outro. Aí entra a questão ética que eu disse lá, né? Quando eu reconheço as minhas emoções, eu tenho que pensar o lado ético também da vida. O lado bom da raiva é que sinaliza que a indignação que a gente sente, a gente tem que se preparar para combater a injustiça, tendo argumento, estudando. Então, eu falo isso para o jovem. O jovem, né, às vezes, está todo revoltado. Eu digo, use essa sua revolta para estudar, ser lá um juiz para mudar a Constituição brasileira. Eu estou dizendo isso porque esses dias eu fiz uma palestra para um grupo de jovens online e aí eu falei, então a gente vai ter que mudar a Constituição brasileira. Então você vai ter que estudar, fazer parte, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, para a gente poder ter novas legislações. Agora, a injustiça... desculpa. A raiva que me dá quando eu vejo uma injustiça, como a Maria Rita falou que ela sente raiva com a impunidade, faz com que ela cada vez mais exerça o direito e propague a não desigualdade, a não injustiça, a não impunidade. Por meio do quê? Da educação. Da educação. Agora, o lado bom da raiva também
é que nos ajuda a ser bons negociadores. Mas isso a gente tem que aprender na escola, aprendendo a pensar e falar, e não agredindo as pessoas. Se você não concorda com o que a outra pessoa fala, tenha argumento e saiba se comunicar. Tudo isso eu resumiria, é que a gente precisa aprender a comunicar melhor as emoções e o que a gente pensa, sem agressão. Agora, cuidado, agora a gente também tem um outro lado, que é o cuidado com o excesso da raiva. Excesso de raiva. Irritação contínua, alarme disparado, sabe alarme de carro quando dispara, que você vai ficando irritada? É como se aquele alarme estivesse aqui dentro do seu peito, no seu cérebro. Quando você fica muito irritada, opa, para e busca ajuda. Pede para conversar com alguém, né? Ou explosões inesperadas. Mudança brusca de humor. Raiva e alegria, raiva e alegria. Não. As explosões inesperadas normalmente é seguida de arrependimento. E aí um explosivo intermitente, constante, vai precisar de um especialista. Um terapeuta, um médico, um psiquiatra, né? Precisamos de ajuda, porque isso está afetando os seus neurônios e vai afetar fisicamente. Existe o lado bom da tristeza, o lado bom do medo, né? Por exemplo, fica triste, a gente fica. Só que o lado bom da tristeza, por exemplo, é a nossa capacidade de aprender a pensar melhor. Bom, eu quero, né, dizer então, para encerrar, já passei do meu tempo. Como a gente vai lidar então, e com esse último slide eu vou encerrando. Como a gente lida com essas emoções negativas, aprendendo a gerir os conflitos emocionais? Primeiro de tudo, invista no seu autoconhecimento. Não culpabilize ninguém. Se você teve problemas na infância, não adianta buscar culpado. Você tem que buscar a solução agora. Procure bons profissionais para te ajudar, se for o caso. Desconstrua conceitos e crenças, como, por exemplo, que mulher é que nem princesinha, que fica lá jogando as tranças, Rapunzel. Não. Crie também, gente. Não, entenda e acredite que é preciso mudar. Eu mudei muito, gente. Eu vou dizer para vocês que há cerca de 15 anos eu estudo sobre a competência socioemocional. O que me levou a fazer curso de psicanálise, eu não atuo como psicanalista, mas eu fiz curso de psicanálise e fiz curso de Mindful com profundidade, eu fui estudar muito. Porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu tinha transtorno de ansiedade. Hoje eu não tenho mais, né? E também fui estudar por conta da educação. Porque quando eu fui fazer uma visita a um país, né? Quando eu fui para a Alemanha, eu fui Canadá, fui conhecendo propostas de países que já tinham competência socioemocional no currículo há 20 anos. E o Brasil colocou agora. Mas antes tarde do que nunca. Crie estratégia, gente, para se libertar das suas próprias amarras, dos seus próprios medos, das suas inseguranças. E a gente tem que aprender a lidar. E o autoconhecimento nos ajuda a isso, né? Do que você tem medo? O que está te gerando insegurança? Aprenda a argumentar, né? Substitua o sentimento de culpa e autopiedade. Ai, coitadinha, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Tem gente que é síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vai morrer assim. Não, não quero que morra assim, não. Brincadeirinha. Substitua por respeito a você mesmo. Você quer ter bem-estar.
A ansiedade me incomodava muito. Hoje ainda tem gente que diz, nossa, Regina, você é muito ansiosa. Não, mas eu tenho autorregulação da minha ansiedade. Antes eu atropelava até o que eu falava. Eu falava muito rápido. Calma, né? Também, gente, aprenda a se perdoar, a corrigir sua rota, a rever os seus erros. E aceite que errar é humano. Tá? Se levantar é humano. Procure entender o outro lado, que é a empatia. Exercite o perdão, porque nós não somos perfeitos. Aliás, nós somos imperfeitos. Todos nós. Por isso, não dá para julgar e apontar o dedo para ninguém. Cuidar das emoções não é apontar o dedo da fraqueza do outro. É ver as suas fraquezas e suas grandezas, né? E buscar tudo isso para que a gente tenha bem-estar. E aí, gente, Maria Rita, desculpa, hoje, como é o último encontro... Opa! Aqui estão todas as aulas, né, gente? Perdão. Eu queria compartilhar rapidamente só. Hoje, um projeto de vida precisa ter foco em você, foco na sua vida, que tem que ser significativa, foco no outro, foco no mundo, na sociedade. Ninguém vive sozinho. Nós somos uma teia de relações e todos nós, precisamos dos outros. Busque também a pensar qual é o seu propósito de vida. Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele diz, né, que o propósito é a motivação maior que deve estar por trás daquilo que fazemos, buscamos e desejamos. O meu propósito é estar de bem comigo mesma e fazer o bem e ver essa sociedade transformada num país mais justo, mais humano, mais ético. E é isso que me dá sentido à minha vida. Então, talvez estejamos mais ansiosos pela mudança de rota do que o sentido, né, dessa arte. Não, não foque só lá no final. Viva hoje. E aí, como diz doutora Pia e doutor Schonkoff, vamos viver hoje o bem. Porque senão amanhã não tem futuro. Tá bom? Eu quero agradecer imensamente pelo Etapa Público me proporcionar esse ciclo de 3 momentos aqui preciosos com esse grupo. Quero agradecer a Vilma, e todos colocaram mensagem, Maria Cristina. E se você puder ficar mais um minutinho, Maria Rita, olha, eu só tenho gratidão a todos os professores que ficaram aqui. E eu espero que vocês possam ter aproveitado um pouco de tudo que eu trouxe. E pense lá nos seus espinhos, tá, gente? Maria Rita, leia aí umas mensagens que chegaram para a gente. Regina, são tantas. Excelente palestra. Nós temos aqui uma pessoa que falou que te ama. Oh, e eu também, então. Até que japonesinha. Assim, são várias assim, mensagens de agradecimento pelo apresentado hoje, pelo apresentado aí nesse ciclo de palestras, né, onde você veio nos trazendo aí assuntos extremamente importantes para esse momento que nós estamos vivenciando, que é justamente o socioemocional, o acolhimento, como nós podemos fazer para lidar melhor, né, gerir aí as nossas emoções. Assim, Regina, apaixonada, como eu estou apaixonada, pelos relatos aqui, todos estão apaixonados aqui pela sua palestra
de hoje, por esse ciclo, né? Por essas 3 palestras. Simplesmente sensacional, tá? E em nome do nosso diretor Guilhermino, em nome aqui de toda a equipe Etapa, mais uma vez eu te agradeço pela sua parceria, por ser essa pessoa maravilhosa que todos aqui, quando nós falamos que é alguma webinar com a Regina, é disputadíssimo aí as nossas inscrições, tá? Então, gostaria de te agradecer aí em nome de todos aqui presentes, tá? E, né, eu não posso deixar aqui de agradecer novamente os nossos parceiros, os municípios aqui também convidados, e até convido aí os nossos municípios aqui a seguir a nossa página lá no Facebook e seguir o nosso Insta, @etapapúblico, tá bom? Pessoal, um grande prazer. Regina, um beijo virtual para você e até a nossa próxima webinar. Maria Rita, eu que agradeço. Professores que ficaram conosco até agora, meu muito obrigada, gratidão. Espero que vocês tenham, né, aproveitado esse momento para pensar lá em como acolher também os alunos. E eu não vejo a hora que passe a pandemia para a gente se aglomerar, se abraçar. Olha, eu quero viajar e abraçar os professores, porque não tem jeito melhor de acolher do que esse, né, gente? Com certeza, Regina, e eu tenho certeza que eles não vão deixar você sair de lá, hein? Complicado isso aí. Regina, grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.